Chegamos! Eita, Walter Vieira, hein? Rapaz! Tudo bom com vocês? Como é que vocês estão aí? Cada vez voltando aqui com mais uma temporada, com mais episódio, com mais uma história do livro falado, a história da minha vida. Comecei contando algumas coisas que se passaram na minha vida, algumas coisas que se passaram na minha situação, né? na minha vida. Então, estamos aqui com mais uma temporada 4, e o episódio 1 diante para vocês aí, contando. Mas antes, quero pedir um favor para você que ainda não é inscrito, para você que me acompanha que ainda não se inscreveu, e pedir um favor para você. De repente você está assistindo, você que assistiu a última temporada do episódio 3, e de repente fica sem entender do que eu estou falando, porque é o que está acontecendo. Muita gente está visualizando as últimas temporadas, e a primeira mesmo tem poucas visualizações. Então essas últimas que está tendo bastante visualizações, com certeza alguém está sem entender nada, porque está pegando a história no meio. Então o que eu sugiro a você que gosta do meu trabalho, quer me seguir, que me segue, acompanha a primeira, tá? A primeira temporada. Só você colocar aí livro falado, vai estar aqui no link da descrição dessa temporada aqui, tá bom? Mas antes de começar a desabafar, porque a emoção, eu confesso para você que eu poderia abrir esse programa hoje com bastante alegria, não sei igual às outras, mas é as partes que vai chegando mais triste da minha vida. Então vamos lá primeiro. Obrigado, Deus amado, Todo-Poderoso, em nome do seu Filho Jesus Cristo, meu Pai. Eu te agradeço por mais uma oportunidade na vida, te agradeço por eu estar aqui falando para essas pessoas, meu Pai. Eu te peço perdão pelos meus pecados, por tudo que eu tenho feito, falado e pensado que não é do seu agrado, meu Pai. Em nome do seu Filho Jesus Cristo, abençoe todos nós. Me dê sabedoria, Pai. Proteja meu filho, minha esposa, e proteja todos que estão acompanhando essa programação, em nome do seu Filho Jesus Cristo. Amém? Então é isso aí, gente. Vamos começar falando um pouco. Eu parei exatamente na história da minha mãe. A minha mãe guerreira, aquela minha mãe que eu contei na primeira temporada, que deu a vida dela por filhos, né? Para quem que pegou na metade e não conheceu do que eu estou falando, eu comecei contando a história da época que eu me lembro por gente, né? Então eu comecei contando a perda do meu irmão Wagner, que mataram em 94, o Joel, que morreu também em 98, e o Luiz, que morreu em 2006, e Gilza, que se foi em 2014. Eu contando um pouco da minha história, do que se passou, e em alguns episódios, nessa própria temporada mesmo, a gente vai começar a contar também da carreira, porque o foco do Walter Vieira é contar o que vem acontecendo, o que aconteceu na vida, né? Para quem não me conhece, eu sou cantor e compositor. Tem a minha carreira musical que não, financeiramente dizendo, não vai bem, como nunca foi bem, mas a gente está lutando, né? Então você tem que lutar, você tem que correr atrás para tentar alcançar os seus objetivos. É exatamente o que eu estou fazendo. Essa ideia do livro falado, ela veio porque o meu sonho sempre foi escrever um livro contando a minha história. E quando você vai escrever um livro ou contar a sua história, você tem que contar o que aconteceu no passado, na verdade. Você não vai contar daqui para frente, porque você não sabe você não sabe se você vai estar vivo para contar. Então quando o escritor ele escreve um livro, quando ele não escreve dele próprio, contando da vida dele, ele conta de outras pessoas, que é o passado. O livro é um passado. Como é que o cara vai escrever um livro presente, do que não aconteceu? Então muita gente me critica sobre isso, que eu também tô me lixando com esse negócio de crítica. Quem acha o que quiser, ninguém paga minhas contas, ninguém bota comida na minha mesa. Então eu faço o que eu bem entender fazer da minha vida, da minha carreira, porque eu não tenho empresário, não tenho divulgador. Até desculpa, gente, eu estar falando assim,
porque tem muitos de vocês, muitos meus fãs, que não merecem estar ouvindo eu soltando essa grosseria, porque quem me conhece sabe que eu não sou assim, mas a gente tem que passar para essas pessoas que a vida é assim, cada um segue a sua vida do jeito que acha melhor. E eu sigo a minha desse jeito que eu acho melhor. Então, mas é isso aí. Então deixa eu mandar um beijão para minha amiga Ângela Ramos Lima, a minha amiga Teca Lima, o meu amigo Hermeson Batista, a qual está sendo transmitido o livro falado pela rádio dele, e a todos aí, todos os radialistas que quiser fazer essa transmissão do nosso livro falado no seu programa, dá essa oportunidade para a gente de 15 minutinhos, 12, 15, de que seja, para você entender um pouco a nossa história. Você que está me acompanhando aqui pelo YouTube, muito obrigado, que Deus abençoe sua vida. Eu parei na minha mãe, quando a minha mãe infartou, que ela teve infarto naquela hora que eu cheguei lá em casa, na casa. Ela estava com um corte aqui debaixo do braço, bem fundo, que ela se machucou e não percebeu que se machucou. Dali foi um desespero, danado. Quando a minha mãe se machucou, que ela já não estava falando direito, e dali foi só correria. Mas antes de voltar a falar do assunto da minha mãe, eu quero finalizar aqui a história que eu estava passando, aquela necessidade antes de acontecer tudo isso, antes de Luiz morrer, antes de matar o Luiz, antes da Jusa morrer. Eu estava trabalhando de servente. Antes de eu entrar na Petrobras também, eu estava trabalhando de servente, onde tudo começou, quando saímos naquela situação, coisas que passou, que eu tive que seguir também a minha família, porque tem um ditado que diz, muito certo, quem se mistura com porco, farelo come. Então a nossa situação sempre foi essa. Eu não estou querendo passar aqui o santinho da história, eu não estou querendo passar aqui o bonzinho da história, mas se hoje eu estou aqui contando essa história para vocês, é porque eu fiz bastante por onde na vida. Então temos que saber que existe o mal, existe o bem. Cabe a você a seguir qual deles você quer. E eu preferi seguir o bem. Eu não com meus irmãos era maus, com meus irmãos fazia covardias com as pessoas, não. Mas como eu disse, quem se mistura com porco, farelo come. Naquela década de 90, quando a gente andava com pessoas que faziam coisas erradas, mesmo você não fazendo coisas erradas, você passa, na visão das outras pessoas, você passa a ser também quem não presta. Você passa a fazer coisas erradas na visão daquelas pessoas. E quando eu saí daquela situação toda, com mudança, que tivemos que sair às pressas, que eu fui para um local chamado Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, a qual eu fiquei dos meus 36 aos 49 anos, que eu fiquei nesse local, onde eu fui construindo de novo a minha vida. Ali eu conheci um cara chamado Jair José, um zelador do prédio chamado Gilvan. Conheci seu Oswaldo, um senhor que me deu oportunidade quando eu cheguei sem nada. Quando eu passei pelaquela situação que eu contei, creio eu que foi na segunda temporada, quando o mal apareceu para mim me oferecendo recursos de vida, me oferecendo várias coisas, que no futuro, quando ele te dá com a mão, ele te toma com as duas, porque ele vai tomar com a mão as coisas, tudo que ele te deu, e o principal de tudo que você tem, que é a sua vida, a sua alma. Então eu nunca precisei vender minha alma para conseguir os meus objetivos. Eu sempre consegui trabalhando, perdi também muitas coisas, e ali naquele momento que eu estava passando aquela necessidade toda, que eu encontrei o Jair José, o vigia, que até hoje ele é vigia lá, que ele dividia a quentinha dele comigo, a marmita. Isso já é recente, tá, gente? Eu estou contando agora recente, de 2000 para cá. Eu comecei contando de 86 para cá.
Agora eu estou começando entrei no período de 2000 para cá, contando já a situação da minha segunda fase de vida, quando viemos para um local sem nada, sem beira, sem nada, sem lugar para morar, e ali fomos construindo a nossa vida. Eu fui pegando amizade, comecei trabalhando numa obra, a obra, eu fiquei dormindo nessa obra, que eu já estava sozinho nesse local, a minha mãe já não morava ali com meu padrasto, e nem com meus irmãos, e eu fiquei sozinho. Teve uma situação que eu não tinha o que comer. Eu comia as coisas, manga, goiaba, verde, para sustentar, que eu não tinha um trabalho ainda. Então esse amigo Jair, a qual eu peguei amizade, ele trazia a marmita dele. Quando ele me via ali do lado dele, as pessoas, quando é do bem, ele sabe no seu olhar que você está precisando de ajuda. Ele não precisa estar oferecendo. Ah, você quer comer? Não, ele já sabia. Aí ele repartia a comida dele comigo, botava um pouquinho na tampa da marmita, dividia o pedacinho de carne dele comigo, e eu comia aquilo ali, ficava satisfeito, ficava muito satisfeito. Às vezes eu até mentia, falava que comia, que eu estava com a barriga cheia, para ele não dividir a comida dele, mas ele percebia, ele sabia que não, então ele comia. Ele dividia a comida dele comigo. Às vezes o Gilvan, desse prédio, o zelador, quando não tinha gente morando ainda, estava em obra, ele ficou como zelador. Eu dormia lá e ele já morava com a mulher dele. Ele também me oferecia janta, café, sabe? Roupa de cama, que é para dormir. Então eu fui pegando aquela amizade ali, até que eu conheci um senhor chamado Seu Osvaldo, que estava precisando de um ajudante para fazer aquelas cartazes. Na época ainda era de tinta, né? De vereador. Aí ele me chamou, eu comecei a trabalhar com ele ali. Foi quando eu, ali trabalhando, escutava um apito na rua. Eu perguntei a ele quem era aquele apito ali, que estava, aquele cara que ficava apitando toda hora, e nas costas dele estava escrito apoio. Ele falou, não, isso aí é a segurança daqui. Segurança? E aqui precisa? Ele falou, aquelas coisas todas. Eu recém-chegado. Aí ele me apresentou esse rapaz chamado Edson. Me apresentou ele falou, a gente está precisando de uma pessoa à noite aí para trabalhar à noite. Eu, beleza. Aí comecei a trabalhar, fiquei trabalhando ali com ele, e já fui estabelecendo um pouquinho. Quando eu estava passando no local de uma obra, tinha um cara em pé assim. Aí eu perguntei se estava precisando de servente na obra. Ele falou, por coincidência eu tô aqui em cima, aqui exatamente, esperando alguém para ver. Aí comecei trabalhando. Tô adiantando um pouco a conversa pra gente não enrolar muito essa temporada, tá, gente? Resumir um pouco a história, que é para vocês ficarem entendendo. Se você não entender, você volta lá no início da temporada 1 e episódio 1 para cá. É só pesquisar, tá aqui no canal, você vai estar tudo aqui na descrição desse vídeo, tá, gente? As temporadas todas vai estar aqui, você clica em uma por uma aí e acompanha. Então, foi quando eu comecei a trabalhar nessa obra, comecei a trabalhar na segurança e já estava legal, mandava um dinheiro para minha mãe. Comecei a ajudar minha mãe, porque eu sempre ajudei minha mãe, sabe? Sempre, mesmo depois que ela se aposentou, eu mesmo ajudava ela, dava um dinheirinho, ela também às vezes me ajudava. E assim foi indo. A minha vida foi pegando um estabelecimento assim, de financeiramente, até que eu fui ganhando dinheiro. Não rico, porque esse negócio de rico, bem de vida, essas coisas eu nunca fui. Eu sempre tive uma estrutura de vida, assim, de sobreviver, sabe? Mas sempre foi difícil, não adianta. Até hoje ainda continua sendo difícil. Não é fácil para ninguém, mas a gente vai levando a vida. Deus botou a gente na terra para sobreviver, para construir, para produzir, e eu multiplicar. É o que eu estou fazendo, o que eu estou tentando. Quando Deus me dá a oportunidade de financeiramente dizendo, aí as coisas melhorar, com certeza vai melhorar para muita gente, porque o que é meu não é meu. Então é isso aí. Então, para resumir, comecei a trabalhar nessa obra e na segurança, só que eu estava ficando muito carregado, às vezes muito magro, sabe? Eu trabalhava muito, mas trabalhava muito nessa obra e na segurança, até que um dia o encarregado da obra, ele falou, cara, e eu dormia na obra, né? Às vezes eu dormia até sem jantar, porque ele fazia janta tarde, quando eu estava de folga lá na segurança, que eu trabalhava à noite,
esse pedreiro fazia, como a gente parava tarde de trabalhar, ele fazia a janta tarde, às vezes eu até dormia com fome, porque estava com muito cansado, muito sono. Ele olhou para mim e falou: cara, você tem que escolher aí no que você quer ficar, nos dois não vai poder, porque você vai se acabar, você vai morrer, cara, porque você está trabalhando de dia, trabalhando de noite, está se matando. Mas essa sempre foi minha vida, trabalhar. Eu nunca gostei de ganhar dinheiro mole, de ter as minhas coisas mole. Não, eu sempre gostei de trabalhar, de ter as minhas coisas no meu suor. Até que essa obra parou. O dono da obra que estava investindo na obra, ele morreu, ele faleceu, morreu. Aí então a obra deu uma parada. A mulher do dono da obra não tinha dinheiro para continuar, porque descobriu depois que esse dono da obra já tinha uma outra mulher, que foi uma confusão nada, a obra parou. E eu continuei morando na obra debaixo da garagem. O pedreiro foi embora e eu fiquei morando debaixo da garagem. Fiz uma cama de pau, dessas pernas de 3, botei uns estrados e um colchão em cima e fiquei morando debaixo da garagem. Fiquei muito tempo debaixo dessa garagem morando. E às vezes a minha mãe ia para lá também, ficava comigo. Eu contei essa história na temporada que passou aí, eu contei, mas eu estou resumindo para eu chegar onde eu quero, tá? Então dali foi passando tudo, foi até que eu conheci uma moça, né? Uma moça bonita, uma morena. Quando eu olhei assim, eu me apaixonei pela primeira vez. Aí comecei a conversar com ela. Isso foi em 2001, por aí, finalzinho de 2001. Comecei a conversar com ela, começamos a nos conhecer, e eu morava ali debaixo da garagem e começamos a namorar. E o meu irmão, o finado Luiz, antes dele morrer, ele trabalhava na Petrobras, a qual eu falei também. Eu só estou resumindo porque a gente deixou algumas coisas a desejar, porque a nossa vida, a gente contando aos poucos, fica difícil, porque vai passando muita coisa que a gente vai esquecendo de falar, tá bom? Mas eu não vou contar isso nessa temporada, nesse episódio não, vou contar no outro, porque para não ficar grande, para você também não encher o saco, porque assim, em dois dias vai indo um episódio para você nessa temporada, tá? Eu não vou deixar 3, 4 dias não, em dois dias vai um episódio para você. Então no próximo episódio, não perca não, fica até o final aí, manda para um amigo, para amigo, diz que tá legal o meu livro falado, que é uma novela legal, né? Eu tô explicando direitinho para você entender. Então no próximo episódio eu vou contar para você como é que eu conheci minha mulher, como é que eu conheci, o que aconteceu com a minha mãe, o que aconteceu com o meu padrasto. Eu já contei também, que morreu, né, que sumiu, que a gente não teve mais conhecimento. Como é que eu entrei na Petrobras, tá bom? No próximo episódio eu conto para você. Um livro falado, a história da minha vida, com Walter Vieira.